Paz do Senhor, amém, irmão? Glória a Deus. Eu não sei se só eu, mas respire fundo. Assim, vê como o ambiente está bom, a presença de Deus está inalando nesse lugar. Se você não sentiu, comece a buscar a presença do Espírito Santo nessa noite e dizer: eu preciso sentir esse cheiro, esse ambiente gostoso da presença de Deus neste lugar. Irmão, há muito tempo que eu passei doido para estar num ambiente desse, porque não é fácil estar num ambiente desse. Aproveita. Peça a Deus, você sinta o nosso Deus nesse ambiente, porque está gostoso, está agradável. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Por favor, quem é que está no Data Show hoje? A Tamires, eita, bênção de Deus. Abra a Bíblia para nós aí, quem estiver, sua Bíblia em João 3,16. Evangelho de João 3,16. O pastor me ligou, mandou uma mensagem essa semana, pedindo que eu trouxesse uma palavra, e pensando numa semana abençoada. Para começar, de ontem para hoje, meu sobrinho deu um trabalho lá, minha irmã ficou preocupada, me ligou de madrugada, o gato ativou o alarme, ou seja, 0 de dormir. Eu falei: bênção de Deus, é porque o Senhor tem mistério para ser revelado. Amém? Abriram aí, João 3,16. Você põe, nós vamos ler na NTLH e depois nós vamos ler na NVI, viu? Muito bem, vamos lá. 1, 2, 3. Aleluia, glória a Deus. Na outra versão, por favor. A paz da mulher está de flecha, bênção de Deus. Vou até orar para Deus arrumar um marido para você. Põe aí para nós. Só foi falar, a mulher já tirou. Oh, Jesus, salva. Vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. Oh, glória a Deus. Nosso primeiro missionário nada mais é que o nosso próprio Cristo. A palavra missão, se nós formos falar do latim, ela tem uma variação entre mito e messis. Mas se nós formos falarmos do grego, ela fala apóstola, que significa enviado. Deus, por várias tentativas, por duas e para a terceira e última tentativa, trouxe recursos para que a humanidade se salvasse. Jesus é a última tentativa de Deus. A primeira tentativa, Deus trouxe Noé, pregando 120 anos. A segunda tentativa, Deus traz Moisés, e traz uma lei, e traz o sacerdócio, e traz o arrependimento do pecado. Não entenderam. A última tentativa de Deus foi nos enviar seu filho primogênito. A coisa que eu mais amo na palavra, principalmente nesta versão, que ela fala assim: porque Deus tanto amou o mundo, ou seja, me amou, te amou, e deu seu filho unigênito, único, para que você e eu pudéssemos chegar a Ele.
Aí a palavra diz assim: para que todos que nele crêem não pereçam, mas que tenha vida. Muitas pessoas chegaram aqui hoje, com seus corações aflitos, com as suas almas amarguradas, perguntando para si mesmo: que vida é essa que eu tenho? Nada dá certo, nada funciona. O nosso missionário, enviado dos altos céus, pela última tentativa de Deus para salvar a humanidade, diz assim: em mim você tem vida. Em Cristo nós encontramos vida. Quando nós falamos em missões, me recordo alguns estudos que eu fiz muito tempo atrás, e hoje eu estava revivendo esses estudos, de homens, de mulheres, que foram impactados pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo em Los Angeles. Los Angeles significa cidade de anjos, porque a presença de Deus, a presença do Espírito Santo foi tão forte naquele local, um avivamento tão tremendo naquele local, que as pessoas passaram a ver anjos. O primeiro homem que Deus colocou, semeou na sua vida, em 9 de abril de 1906, foi o primeiro impacto de um avivamento, ainda não visto nessa terra, mas haverá outro, porque a promessa nesse século que vai haver um grande avivamento nessa igreja. Não só nessa igreja, mas no mundo todo. Eu estava lendo Romanos capítulo 9, e Paulo descreve a carta aos Romanos dizendo: e a voz ecoará até os confins da terra. E a voz de Cristo ainda não foi ecoada sobre o confim da terra. E Cristo precisa de nós, para que nós ecoamos a voz dele até os confins da terra. Só assim a igreja será arrebatada. Profecia ainda não cumprida. Mas há duas maneiras de se fazer missão: a missão interna e a missão externa. Nós vamos explicar a diferença das duas. A interna, muitas pessoas entenderam, vieram aqui hoje, a caixinha estava cheia, pastor, glória a Deus, tá? Estamos chegando. Mas como eu estava dizendo, na cidade de Los Angeles, em 1906, 9 de abril de 1906, o missionário William orava, muito perseguido porque ele era negro. E ele não tinha nada, porque não conseguia trabalho. Tinha segregação racial. Acho que me engano é essa palavra, segregação racial. Segregação, né? Segregação racial. Significa isso, irmão? Havia uma divisão entre os negros e o branco, claramente, nos Estados Unidos. O William não tinha nada. Mas a única coisa que ele tinha era buscar a presença daquele que tudo podia. E diz a palavra que ele e alguns irmãos em uma casa começaram a orar 5 horas por dia. E buscaram a presença de Deus, e buscaram a presença de Deus. 5 horas já não bastava, eles já estavam buscando 7 horas por dia a presença de Deus. Mas no dia 9 de abril de 1906, eles chamaram outro irmão de outra província, que havia sido batizado do Espírito Santo, mas tudo normal até então. Mas ele chamou, fizeram um culto, e naquele grande dia, houve um completo queimado o Espírito Santo sobre a vida deles, que não só impactou os Estados Unidos, mudou aquela nação, mas mudou todas as outras nações do Brasil, do mundo. Diz a palavra
Diz a história que em 1908, John Stott, metodista, ouviu o mover do Espírito Santo em Los Angeles, ficou curioso e começou a buscar a presença de Deus, assim como os irmãos procuraram. E eles começaram a orar e começaram a buscar. Metodistas não acreditam no batismo do Espírito Santo com línguas, a mesma metodologia dos batistas tradicional. Mas eles foram impactados pela presença do Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios e batizados com a presença do Espírito Santo de Deus. Mas por que você está falando, irmão Cláudio, de John Stott? Eu estou te falando de um homem, um presbítero, que mais tarde virou um reverendo, que trouxe um missionário para o Brasil, enviou um missionário para o Brasil em 1937. Esse missionário se chama Horácio Ward, pouco falado na história. Mas algo me chamou a atenção na vida desse missionário. Ele chegou no Rio de Janeiro, atrás de Daniel Berry, mas Daniel já tinha partido para Belém. E ele ficou no Rio pregando. Convidaram ele para ir para o estado de Pernambuco, pregar o Evangelho. Homens que abandonaram tudo, abandonaram o seu sonho, abandonaram suas vidas, deixaram as suas esposas e filhos para trás, mas dentro tinha o DNA de Deus. E qual é o DNA de Deus, meu irmão? Missão, missão é o DNA de Deus. E ele chegando ali, em Pernambuco, em Serra Talhada, começou a ministrar o Evangelho de Deus. Conheci o missionário Shert Miller, dos Estados Unidos de Ohio, sucessor de Horácio Ward. Tive o prazer de conversar com ele, tenho foto com ele, e ele me contou essa história. E não só narrado na história da igreja, mas está lá também, eu tive contato. E ele falava, irmão Cláudio, Horácio levantava a igreja, no outro dia a igreja estava derrubada. Mas o que me chama a atenção não era a perseguição da igreja em 1937 no Brasil. O que me chama a atenção é que Horácio Ward foi de Pernambuco até outra cidade pregar o Evangelho. E lá ele foi capturado pelos bandos de Lampião. E 7 dias e 7 noites ele pregou para isso. E quando ele voltou, ele disse, um dia se vocês chegarem no céu, olhar para Jesus, encontrar Lampião e Maria Bonita, não se preocupe, eu preguei 7 dias e 7 noites. Homens que desafiaram, homens que trocaram tudo por amor à alma. Quem é um ser humano que teria amor por Lampião e Maria Bonita? Quem é o ser humano que teria tanta paixão por um sanguinário desse? Porque é muito fácil nós olhar, eu não gosto desse, eu não gosto daquilo. Mas quando você entende o DNA de Deus, quando o sangue de Deus corre em suas veias, você entende o amor das pessoas, você entende o amor de Deus sobre as pessoas, você entende o valor que Deus deu sobre as pessoas, e você para de subjugar e agora trata elas como os possíveis filhos de Deus, assim como você é. Isso é missão. Missão é um homem de 40 anos de idade, na cidade de São Paulo, no interior, aceitar Jesus, pegar a sua família com um propósito, abrir uma igreja em cada estado brasileiro. Eu conheci esse homem, ele abriu uma igreja em Palmas. Eu ajudei ele a construir uma. E ele falava para mim, irmão Cláudio, sim, pastor, e nós fazíamos mutirão no final de semana, continue aí, nós não temos nada para comer hoje, e nem dinheiro, mas vou até o banco, eu tenho certeza que o meu Deus foi fiel, e Ele é fiel.
Fazer missão, irmão, é vencer o impossível. Fazer missão é passar dificuldade. E ele saía, e nós continuávamos. Não sabíamos nem que ia almoçar. Poucas horas ele voltava com o carro cheio de alimento, feliz da vida, porque Deus foi fiel. Eu convivi com isso. Eu já falei uma vez que a minha mãe me expulsou de casa por eu ser crente. E eu não tinha roupa para vestir. E ele disse para mim, irmão Cláudio, dia difícil, vou até São Paulo resolver umas coisas. E eu, sim, missionário, fique aqui. E nós ficamos. Quando ele voltou, amado, era sacos e sacos de roupas. Vivendo pela fé, rompendo as barreiras. Mas só para quem entende o que é o DNA de Deus. Porque o nosso Deus, ele é missionário. O nosso Deus, ele respira missão. Porque em missão é almas. O negócio de Deus é almas. E almas é amor. É você entender o amor de Deus sobre as pessoas. É você entender que Ele deu o seu bem maior para que todos tivessem vida. Homens, como um que saiu lá do Goiás, sem amparo da missão interna, jovem, com a sua esposa recém-casados, desce para aqui, para o Tocantins, por uma promessa. Uma promessa que Deus fez na sua vida, sem amparo, sem condições financeiras, sem a igreja, a base, enviar recursos. Vem por meio do nada, abre uma igreja, e aqui você está nela hoje. Levanta a sua mão para ele e fala, obrigado, pastor. Vira para ele e fala, obrigado, pastor. Sabe por quê? Se ele não estivesse hoje aqui, o que seria de mim e de você? Missão, DNA de Deus, amor pelas pessoas. Quantas vezes eu sento com ele e vou conversar sobre pessoas com ele. E ele tem todo o cuidado, todo o carinho de falar. Eu olho e falo, só sendo de Deus. Porque quando você conversa com o natural, as pessoas, não, isso não presta mesmo não, desce o porrete nisso, mata logo. Isso é o natural. Mas quando você conversa com um missionário, que entende o que é o DNA de Deus, ele vira para você, não, Deus vai mudar. Deus vai transformar. Deus vai trazer um novo tempo. Todo um carinho, toda uma conjuntura em volta do problema. E você por dentro dizendo, mata logo, né? Mas não. Entende o que é o DNA de Deus. Entende o seu chamado. Quando nós falamos de missões, nós olhamos esses homens e podemos nos espelhar neles. Homens que saíram de um continente para outro continente. Homens que largaram suas famílias em outras línguas e vieram para esse país e transformaram esse país, transformaram as vidas. Deixaram os seus sonhos, deixaram as suas vontades pelo Evangelho. Se nós tivéssemos de frente a Cristo e perguntássemos a Ele, Senhor Jesus,
você faria tudo de novo? E ele diria: por você eu faria. Se você perguntar ao pastor Isaías, voltar atrás, você faria de novo? Ele falava: eu faria. Se eu perguntasse, orasse, Chet Milha, pastor Rui Barbosa Valim, missionário, os senhores fariam tudo de novo? Eles falavam: faríamos tudo de novo. Por amor à obra, DNA de Deus, o sangue de Deus correndo em suas veias. Porque o negócio de Deus, o negócio do reino é almas. Entenda, meu irmão, o negócio de Deus não é você vir aqui para a igreja, sentar aí todo bonitinho, cheiroso. O negócio de Deus não é para você vir aqui 5 horas da manhã e dizer: só o tal vim orar 5 horas da manhã. O negócio de Deus não é para você vir aqui na vigília e estar adorando a Deus e louvando a Deus. Não, isso faz parte. O negócio de Deus, do reino dos céus, é almas. E se você não estiver inserido no negócio de Deus, se você não estiver inserido no negócio do Pai, você não faz parte daquilo que Ele tem para nós. Quando eu falei sexta-feira para os homens, qual alma que você está orando? O que você vai apresentar diante do nosso Deus? Trabalho em uma empresa missionária. Há 23 anos atrás, o dono botou no coração de pegar o melhor ordenado da melhor empresa que pagava e dar para a missão. E ele fez isso com um único objetivo: me tornar a maior empresa do estado Tocantins no meu ramo. Há 23 anos, isso era um sonho. Essa empresa não só se tornou a maior, mas se tornou um padrão a ser seguido no ramo que ela exerce. Ela não só se tornou a maior, mas se tornou a referência, o padrão para as outras empresas. Aí você me pergunta: ele tem aquele salário ainda para a missão? Não, é maior hoje. É maior. Padrões a ser seguidos, desafios. Muitas vezes não tinha dinheiro para pagar o salário dos funcionários, mas o da missão estava lá, porque havia um missionário no campo que constava com aquele dinheiro. Havia uma família no campo que estava gerando almas, negócio do reino. E ela precisava daquele dinheiro. Porque eu me lembro do Rui Barbosa, quando ele veio implantar a igreja aqui em Palmas. Nós no dia não tínhamos o que comer, mas ele saía, ia até o banco e lá estava. Nosso pastor, quando construiu a igreja, falando para o tesoureiro, né, pastor? Moço, compra o cimento, o dinheiro está chegando. E o rapaz não havia entendido o mistério. Poucas horas para um cidadão aí, pega o cheque, dá um dízimo, dava o dinheiro certinho do cimento. É assim, amados, desafios. Desafios. Hoje, essa empresa, e qual eu estou te falando, ela fornece os melhores equipamentos para seus funcionários que há hoje no Brasil. Ela fornece os melhores itens para seu funcionário, para que eles exerçam bem e qualificado o seu trabalho. Mas todos os seus diretores, os seus linhas de frente, siniestralmente, têm que prestar resultado na sua área. Seja os resultados positivos ou seja os resultados negativos.
Todos nós sentamos numa mesa, junto com o patrão, e temos que prestar conta dos resultados. Na sua área, como foi, o que você fez, qual foi o resultado, qual foi a experiência. Seja ele positivo ou negativo. Mas todo o amparo foi dado para a empresa, para os seus diretores, para exercer. Meu amado, se numa empresa de um padrão como essa que eu estou te falando, ela quer ver resultados, ela quer ver você como um humano, bem vestido, bem cuidado. Imagina no reino dos céus. O que Deus espera de você como resultado? O que Deus espera de você como resultado? Senhor, estou aqui, deixei de comer meu sanduíche esse mês, R$30, e resolvi dar para a missão. Glória a Deus. Né? Por que você não deixou de comer 4 e deu para a missão? É R$30 um sanduíche bom, né? Deixou de comer 4, um cada final de semana. Senhor, 0 sanduíche, tudo para a missão. Entendimento, amado, do que vamos apresentar para Deus. Olhe para a sua mão, pegue sua mão e olhe. O que você vai apresentar a Ele? O que você tem de resultado a apresentar a Ele? Não, irmão Cláudio, eu vou apresentar a Deus porque eu orei e almas foram curadas. Eu vou apresentar a Deus porque eu jejuei e Deus salvou uma alma. Eu vou apresentar a Deus porque eu orei e aquela enfermidade daquela pessoa saiu. A palavra diz que chegarão muitos diante do Senhor e dirão: Senhor, em seu nome expulsamos demônios. Em seu nome muitos foram curados, muitos foram transformados. Mas Ele vai dizer: você não tem o meu DNA. Você não entendeu que o negócio do reino é almas. Que o negócio do reino é transformar a vida. Que o negócio do reino é transformar a família. Que o negócio do reino é tirar a juventude da escravidão, das drogas. Você não entendeu. O reino não é feito de pessoas que negligenciam. O reino é feito de pessoas que aceitaram a Jesus. Nicodemos pergunta para Jesus: como seria nascer de novo? E Jesus, em João capítulo 3, ele explica como nascer de novo. E ele traz esse versículo dizendo: olha, de agora para frente, tudo é através de mim. É a última chance que você tem de entender que eu sou a única porta, o único caminho para entrar no reino dos céus. E quando você nega, quando você morre para você, tira as vestes do antigo Adão e entra nas vestes de um novo Adão, Jesus Cristo, você entende que a sua vida, no seu particular, você não vive mais para você, mas você vive para um negócio do Pai. E o negócio do Pai é alma, é missão. Para fazer missão existe 2 formas. Ela interna e ela externa. A missão interna é a mais complexa que tem. O missionário vem, prega em um determinado lugar, abre uma igreja, ela cresce, ela se forma em um corpo, e ela tem que crescer e entender esse DNA de missão. Porque uma igreja que não tem o DNA de missão,
Ela é uma igreja que não tem vida. Ela é uma igreja que não tem perspectiva. Ela é uma igreja que não tem a presença de Deus. Uma igreja que vive de chaveiro de carro, de chaveiro de casa, é uma igreja que está implantada nessa terra para viver nessa terra. Uma igreja que tem o DNA de Deus, ela tem uma visão de abrir uma igreja, umas congregações no Espírito Santo em Vitória. Ela tem a visão de semear o Goiás inteiro. Ela tem a visão de semear o Tocantins inteiro. É uma igreja que tem a visão e o DNA de Deus, que entende o negócio do céu. Quando o missionário implanta a igreja no seu local, que é a missão interna, é um coletivo. Uns trabalham nas áreas de educar, de ensinar a palavra. Outros trabalham na área de mostrar como é administrar uma igreja. Outros trabalham buscando, evangelizando e trazendo almas para que formar novos missionários, novos evangelistas, para que eles vá pregar o evangelho do Senhor. Essa é a nossa finalidade. Essa é a função da igreja interna. E quando a igreja interna envia seu missionário, ela como base, ela tem que traçar o provento desse missionário. Ela tem que custear o missionário para que lá ele se preocupe em ganhar almas, porque o negócio é almas. É um coletivo, é uma engrenagem que uma se encaixa na outra. Mas quando a igreja não tem essa visão, não entende o que o pastor está passando para ela, quando ela não entende o que é missão e a importância do ID na vida dela, ela se torna uma igreja morta. A igreja do chaveiro. Vamos lá, meu irmão, tem a água aqui, R$200, a água benta que você lava a sua casa e toda maldição sai, e aí nós vamos lá e tudo bem, tudo tá e vamos. Ou vamos pegar a vassourinha mágica, que agora nós vamos virar todo mundo, né, bruxa, vou sentar em cima da vassourinha e sair voando, né? Porque tem umas vassouras aí que só for de bruxa, né, meu irmão? Porque tá caro o negócio, 500 conto uma vassoura. Ela vive nesse mundo terreno. Não vive o sobrenatural. Não experimenta o sobrenatural de Deus. Não tem o cheiro e a presença de Deus como nós estamos sentindo aqui. Porque esta igreja, ela tem o DNA de Deus. E o negócio dela é almas. É tanto que o negócio dela é de almas que o que nós estamos buscando nesse tempo, no jejum e na oração, são 1000 almas. E eu espero em Deus que nessas 1000 almas saia pelo menos 100 missionários para nós enviarmos. Missão, enviar, preparar para ser enviado. E nós, como base, porque ainda estou como base, cuidar deles lá. Rasga meu coração quando vejo o pastor falando no final do mês que não deu conta. Não é que não deu conta que Deus é bom, que a igreja, você, eu, não entendemos que nós temos 3 missionários para sustentar. E conta as moedas, né, pastor? Irmão, era para nós estar voando longe. Lembra da empresa que tem o DNA de Deus, que entendeu? Hoje ela decola. Missão interna. Ela tem que ter o carinho de apresentar a Deus quantas almas ela ganhou. O que ela está fazendo? Missão interna. Ela tem que ter no seu coração o dinheiro guardado de quanto ela vai investir em missão. E não no sandubão, meu irmão. Em missão. Né, Gerson? Não na picanha.
na missão, né? Ela tem que ter isso em seu coração. John Wesley, quando se converteu a Deus, a paixão dele foi tanta por missão, que o salário dele, quando ele ministrava as suas aulas, ele pegou o seu salário, tirou 10% para ele viver e deu 90% para a missão, para a obra de Deus. Ficou na história. Qual o seu entendimento? Quanto você tem investido no reino do céu? Com o meu entendimento pelos amor das almas, é muito fácil nós abrirmos o Jornal Nacional e olhar lá, e morreu um no negócio, e morreu o outro, e mataram o outro, e morreu aquele, e matou, e o filho matou, e a mãe matou, o filho matou, e o filho matou, não sei quem matou. Moça, é tanta morte que faz. Mas está morrendo gente, todo mundo mal, coração ruim. É lindo, amado, nós vemos isso e subjugarmos. Mas, se nós perguntarmos qual é o valor que você tem pago para mudar essa realidade, R$30, irmão, eu tenho pago para mudar essa realidade. Amém. Que Deus o concede. Dá para minha irmã lá em Vitória comer um sanduíche um dia, o resto ela morre de fome, né? Amém. R$30, irmão, que eu tenho guardado todo mês para me investir em missão, investir em alma para o reino de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Estou santo demais. Eu tenho vindo na igreja de madrugada, eu oro para os coitados dos missionários que estão lá, porque eles não são coitados. A palavra de Deus em Romanos 10:15, põe para nós aí. Romanos 10:15. Vamos lá, 1, 2, 3. Opa, vamos lá, 1, 2, 3. Põe na NTHL, por favor. Isso, vamos lá, 1, 2, 3. Como são belos eles trazendo a boa notícia. Meu irmão, eu vi esses dias, meu irmão de criação mandou uma foto do missionário, Oi Barbosa. O homem tem 90 e poucos anos de idade. E só qual é a vontade dele? De abrir mais uma igreja. E você olha para ele, não dá 70 anos. O homem inteiro, Deus tem conservado. Como é lindo olhar para ele. Inteiro. Como são lindos os pés daqueles que anunciam o Evangelho de Cristo. Como são lindos aqueles que têm o entendimento da missão interna, que precisa, aleluia, bancar o missionário, porque eu não posso ir, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho a minha empresa, eu tenho aquilo, amém. Mas eu vou contribuir orando, eu vou contribuir jejuando, eu vou tirar um período com a minha família, uma vez no mês eu vou orar e vou jejuar pelos missionários, para que Deus mande mais missionários para a nossa igreja. Eu vou pegar simplesmente não mais R$30, mas eu vou fazer além disso, além do que eu não posso, para que Deus venha fazer diferença na minha vida, para que os missionários não sintam falta de nada. Esse é o desejo que deveria estar
sangrando em nossos corações. Mas o contrário, o desejo é no sandubão. Eita, trem bom, né? Qual é o valor que você tem separado para o negócio de Deus? Qual o tempo que você tem separado para o negócio de Deus? Sabe qual é o negócio de Deus mais importante na missão interna? Alguém tem uma ideia? Deus tem um negócio que é mais importante na missão interna. Esse é cruel. Levante todos os homens e mulheres casados aí, por favor, que está com seu marido. Levante, por favor. Por gentileza. Levanta aí. Olha aí, Renato. Para a irmã e diga a ela: a minha missão é levar você para o céu. Fala, Mariana, para ele: a minha missão é levar você para o céu. Fala com seu irmão nessa noite, você, casado, fala para sua esposa. Você, homem, fala para ela: a minha missão interna é levar você para o céu. Fale, mulher, para seu homem: a minha missão interna é levar você para o céu. Eu vou levar você para o céu, meu bem, nem que você não queira. Podem assentar. E a missão do casal internamente? A missão do marido é levar a sua esposa para o céu. Isso é missão interna. Porque não adianta nada nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa metade. Não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro com a minha esposa e perder meus filhos. Eu tenho orado a Deus, fala: Denise, nem que ela não queira, ela vai para o céu. E eu tenho orado com ela sobre nossos filhos e falado: vão para o céu. Missão interna. Base é a família. Não há missão se não houver a família bem estruturada. Não há evangelho se não houver família. É por isso que Satanás bate tanto na família. Lembra de 1906? Lembra? De William, em Los Angeles, pegou fogo. A partir daí, o presidente dos Estados Unidos tinha um telefone direto a um pastor, sempre. Até Trump tinha um telefone. O conselheiro do presidente americano era sempre um reverendo, um pastor. Já com esse atual, que é da esquerda, já não se tem mais nada. Porque entenderam que aquele país era um país missionário e se tornou a primeira potência mundial. Entenderam que precisavam enviar, mas se perderam. Mas tem um negócio, amado. Está profetizado em Joel, está profetizado pelo apóstolo Paulo em Romanos, que vai haver um grande avivamento, que vai haver uma grande transformação nessa terra, e o nome do Senhor vai ecoar até os confins dessa terra. Ei, entra nesse negócio, se prepara para esse negócio. A missão interna da igreja, que ela deve mais se preocupar, não é só enviar o missionário, não é só preparar o missionário, mas ter a base de Deus, o projeto de Deus, que é a família.
A mulher entender que ela tem que levar seu marido para o céu. O homem entender que tem que levar a sua esposa para o céu, que ele tem que ganhar ela. Entender que tem que ganhar os seus filhos para morar no céu. Porque o resto se torna fácil. Quantos homens, amados, nesses últimos dias, da tristeza. Amigos, pastores, colegas. Não só um não, esse dia eu comentei um com o pastor. São vários. Famílias destruídas. Filhos virando aquele trem, aquele monstro. Revoltados. Porque não tinham um lar estruturado. Pais que viviam na hipocrisia. A base da missão é a sua família, é o cuidado com ela, é o amor com ela. E daí você passa para o próximo fato: a missão externa. A missão externa, quando o missionário vai para o campo missionário, ele vai para apanhar. Ele vai para sofrer. E muitas vezes eles vão e dão vontade de voltar. Porque são homens, é natural. Mas eles sabem que há um pai que tem um negócio. E o negócio é almas. E eles estão ali. E são chamados. Muitas vezes como ministro do rei, para direcionar almas para o reino dos céus. E muitas vezes são chamados de embaixadores do rei, porque aqui está cuidando dos negócios do rei. Isaías, quando Deus chama ele, um homem que estava na alta sociedade, culto, porque na Bíblia você não encontra nenhum outro livro escrito com tanto carinho, com tanta cultura, com tanta riqueza como o livro de Isaías. Chegou a ser chamado príncipe dos profetas. E Deus chega na ele e pergunta: a quem enviar? A quem enviarei? E ele olha para o seu pecado. Eu, Senhor, mas temeu por morrer. O príncipe dos profetas. E fez uma mensagem que é considerado um segundo Apocalipse, ou o primeiro Apocalipse. Profecias ocultas ainda, não reveladas naqueles livros. Mas entendeu um chamado de Deus na sua vida. E Deus, nesses últimos séculos, está chamando, está convocando. Ei, a minha voz vai ecoar até o confim dessa terra, e eu preciso de você. Porque Deus já desceu. Em João capítulo 3, 16, nós lemos: Deus deu o seu filho, ele já desceu, já fez a parte dele. E é a última tentativa para resgatar a humanidade. É a última tentativa de Deus para resgatar essa humanidade. Não haverá mais outra. E nós precisamos entender a importância da missão externa, do enviar, do chamamento. De pegar um Monza 84, todo soalho furado, vir de Goiás para cá, num calor lascado, estacionar aqui e dizer: é aqui que Deus tem um projeto de vida, e pagar o preço. É muito fácil hoje, falando um tempo com o pastor, vir obreiros aqui, subir nessa tribuna, ou mesmo nas costas do pastor, e falar isso, aquilo, aquele outro do pastor Isaías. Mas eu quero ver
nego sair lá do Goiás com mãos a 84, né, pastor? 84? 89, mais novo aí, ó. Vim aqui, sem nada, no meio do nada. E fazer isso aqui. E não só isso, palavra de vida que ele traz. Por causa da sua vida e da minha vida. É muito fácil criticar, mas eu quero ver fazer. É muito fácil apontar, mas eu quero ver a fazer. Ei, Deus está chamando, precisando de você. Você nesse século é para ser um missionário, seja interno, seja externo, para ganhar almas para Deus. O negócio é alma. Entenda, meu irmão, o negócio é alma. Você tem 24 horas por dia. Quantas horas você vai orar por uma alma? Deus tem pressa, nós precisamos de 1000 almas aqui. Nós precisamos tacar fogo no Tocantins, nós precisamos tacar fogo no Goiás, nós precisamos tacar fogo no Pará, nós precisamos tacar fogo nessa federação. Ou vamos ficar sentados, esperando terminar, eita Jesus, a hora. Às 9 horas para o X-bão, o X-tubão, né? Meu irmão, são almas que precisam conhecer a última tentativa do resgate humano de Deus. São almas. O negócio do reino é almas. Você vai ter que prestar um relatório a Deus da sua vida. A palavra diz que até o que você fala, você vai prestar conta a Deus. Cadê o Arruda? Está lascado, né, Arruda? Francisvaldo nem se fala, né? Se for prestar conta de tudo que ele fala, está lascado, né, Francisvaldo? Só Jesus, né? Alma, meu irmão. Missão. Qual o tempo dedicado, meu amado, que você tem? Noé dedicou 120 anos da sua vida pela missão. 120 anos construindo a arca. Para dar continuidade na humanidade. Qual o tempo que você tem dedicado? Qual o tempo que você pensa em dedicar à missão? Ou será que vamos dar glória a Deus quando o pastor começar a botar chaveirinho aqui, chaveiro do carro zero, outra Jesus, agora vai, né? Não, meu irmão, o negócio de Deus não é esse, não é que a prosperidade vem na sua vida, não é que a prosperidade não vai bater na sua casa. Quer prosperidade? Comece a investir na missão. Comece a investir em missão. Comece a gastar, a ganhar tempo com missões. Entender a importância da missão. Ir até um encontro de Deus e falar: Senhor, eu quero entender o seu DNA, eu quero entender o seu projeto por esse mundo, eu quero entender esse amor que você tem pelas pessoas, eu quero entender esse grande amor, que é o ponto que você nos dá, o único filho que o Senhor tinha, para que morrer por todos nós. Não queremos esse entendimento. Meu irmão, é missão. Nós temos um negócio do nosso Pai para tratar, para cuidar. E o negócio é almas. Qualquer empresário no seu negócio, ele quer resultado positivo ou seja negativo. Porém, ele espera um resultado positivo. Fala, de hoje em diante eu vou começar com 15 minutos, uma vez por semana, orando pela missão. Para que Deus mande missionário para a Arcácia, para que Deus prepare missionário, para que Deus me prepare como missionário. Missão. E o mês que vem não vai ser R$30, mas eu vou passar o limite, eu vou dar 100. Eita glória!
Esse mês eu orei 1 hora para a missão, agora eu vou orar 10 horas. Eu jejuei 1 dia para a missão, agora eu vou jejuar 2. Como é que você está preparando para apresentar seu relatório a Deus? Qual o tempo que você tem dedicado ao projeto de Deus na sua vida? Mas nós queremos que Deus desenvolva, que Deus abençoe os seus projetos. Mas como assim? Quem é o Pai? Senhor, abençoa os meus projetos. O meu projeto é esse. E o projeto dele fica onde? O projeto dele fica onde? Missão. Enviar. Seja interno ou seja externo. Mas nenhuma missão é tão importante do que a missão interna. E dentro da missão interna, a base das missões, que é a família. Não perda o foco, meu irmão. Não perda a sua família por nada. Reconstrua a sua família. Eu vou começar um projeto lá em casa, que Deus colocou no meu coração, que é chamado mesa redonda. Mesa redonda, quando você vai numa mesa redonda, você ali é igual a todo mundo. Isso é um ditado em inglês. Lembra da Excalibur, mesa redonda? Quem gostar de filme aí entende. Por que isso, irmão Cláudio? Eu quero fazer algo que eu nunca fiz, que é conversar de igual para igual com as minhas filhas, com a minha esposa. Sentar com elas, quero ouvir. Olha que eu vou ter que ter paciência, já estou orando, né? Mas vamos lá. Eu preciso ouvi-las, porque se você não tiver o tempo como missão interna na sua casa de ouvir a sua família, eu falei isso na sexta-feira para os homens. Pare um tempo para ouvir a sua esposa, os seus filhos. Falei sexta-feira aqui. Ouve os seus filhos, ouve a sua esposa. E a minha esposa sempre fala, você não me escuta. Eu falei, agora eu vou. Agora você pode falar, né? Nós vamos sentar na mesa redonda. Porque se você não parar para ouvir, amado, vai ter o pé de pano que vai. Vai ter um LGBT que vai ouvir seu filho. E eles estão doidos para ouvir, para criticar, para zombar. Missões internas. Que precisamos ter esse cuidado. Eu pedi autorização do pastor para ministrar algo na vida do pastor Ederson, na pastora Eide, para que pudéssemos ser modelo da igreja. E o pastor falou assim, irmão Cláudio, eu falei, pastor, me permita. E ele permitiu, eu fui, fiz o propósito com eles. Pergunte para eles convidar o Espírito Santo a fazer parte da casa deles, convidar o Espírito Santo para direcionar a casa deles. E agora pergunta, há um mês para cá, como está o negócio? Perguntei a ele esses dias, ele falou, irmão Cláudio, só benção, até os desviados estão voltando. Missão interna, meu irmão. Missão interna. A mais importante, é a base de tudo. Vamos ficar de pé? Abre para mim aí. Tamir, vou orar para Deus te casar esse ano também. Eita, Jesus.
O jovem que tem um solteiro, quiser ir fazer fila para conversar a sabatina comigo, para nós casar a Tamires, estamos aí, viu? Mas tem que fazer a sabatina comigo, entendeu? Não fazer a sabatina comigo, né, Tamires? Casa não. Viu, pastor João? Já entrego para o senhor mastigadinho o negócio, viu? Você fazer a sabatina comigo. Bora lá, abre lá, por favor, Mateus 7, 22 e 23, por favor. Por favor, 1, 2, 3. Muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. 23. Homens que pregam o Evangelho, mulheres que pregam o Evangelho, são lindos dentro da igreja, mas dentro de casa são monstros. Eu estou te falando porque eu tenho convivido isso com parentes. Não estou falando da vida, eu estou falando de parentes. Homens e mulheres de Deus. São lindos na igreja, são aconselhadores, são pastores, mas dentro de casa, parentes, chegados. Missão interna. Entenda, é importante também, tão quanto a externa, que é enviar aqueles, porque você não pode ir. Posso orar por vocês? Vamos orar. Senhor Jesus, Tu foste o nosso missionário, enviado do céu. Tu foste aquele que Deus nos deste como último recurso para salvar a humanidade. Pai querido, é a última tentativa do Senhor em relação à humanidade. Pai querido, que as pessoas entendam a importância do Senhor, a importância do ID, a importância, ó Pai, da família, a importância da transformação dos lares, a importância, ó Pai, de uma vida regada, transformada através do Teu Espírito Santo, uma vida, ó Pai, totalmente, ó Pai, direcionada, guiada pelo Teu Espírito Santo. Pai querido, que essa igreja, este povo, esses acacianos, ó Pai, esses meus irmãos, entenda, abra seus corações, chame a presença do Espírito Santo, entenda, ó Pai, o seu DNA, entenda o seu chamado, entenda o seu negócio, entenda que esse negócio é almas que nós temos que apresentar diante do Senhor, que as nossas mãos sejam repletas, sejam cheias de almas, para que no dia que isso nos chamasse, nós podamos apresentar 30, 40, 100, 1000 almas para a honra e para a sua glória. Pai querido, nos capacita, nos dê a palavra, que o Teu Espírito Santo nos encha, para que nós possamos encher essa igreja de almas, possamos ser missionários internos, possamos ser missionários externos, possamos ser, ó Pai, fonte de recurso para a missão do Senhor. Meu querido, nos abençoe, nos guarde, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém?